Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre experiências com Deus. E o tema do vídeo de hoje é: nos dias atuais, nos nossos dias, é possível termos experiências de ver Jesus? Eu quero começar este vídeo contando uma experiência que eu tive de poder ver Jesus. Eu congreguei numa igreja durante cerca de uns 16 ou 17 anos. E há cerca de uns 6 anos atrás, eu mudei de igreja. Não porque a igreja em que eu congregasse ela fosse ruim e nada disso. Pelo contrário, eu fui muito edificado, muito dos princípios que eu creio hoje, eu aprendi nesta igreja, onde eu fui alimentado, instruído pela palavra de Deus. Mas eu creio que para tudo existe um tempo de Deus. E nesse período de transição que eu saí dessa igreja, onde eu me converti, onde eu conheci a Cristo, onde eu recebi o Espírito Santo, nesse período, eu lembro que uns 6 meses antes de eu sair da igreja e vir para a igreja em que eu estou hoje, eu tive um sonho. No sonho, eu me via do lado de fora desta igreja onde eu congregava e eu estava cabisbaixo. E eu lembro que eu sentei nas escadas da porta, da entrada da igreja, cabisbaixo, e eu olhava para minha frente e eu via um terreno, uma terra toda arada, onde havia sido passado arado e trabalhado a terra, preparada a terra para plantio. E nessa visão que eu tive, eu lembro que assim, eu estava cabisbaixo. E de repente eu vi se aproximar na minha frente um ser que resplandecia glória. E eu só conseguia ver esse ser da cintura para baixo, da cintura para cima eu não conseguia ver. Porém, na visão eu tinha plena certeza, tá? Isso estava convicto dentro de mim, parecia algo que estava sendo revelado a mim, que aquele ser na minha frente era Jesus. E ele dizia para mim o seguinte: Thiago, pegue o arado e me siga. E quando eu olhei para minha frente, eu ergui um pouco os olhos, eu olhei e vi um arado naquela terra. E eu entendi que Jesus estava dizendo para mim que eu pusesse a mão no arado, pegasse o arado e o seguisse. E naquela hora eu lembrei de um versículo bíblico que diz assim, que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E eu lembro que eu peguei o arado que estava na minha frente, ergui a pá da terra e comecei a seguir Jesus. E Jesus ia na minha frente e nós saímos do terreno que nós estávamos. Nós saímos daquele terreno e passamos para o lado de cima de uma estrada para um outro terreno. E eu olhei para aquele campo, era um campo muito vasto, muito grande, e com a terra toda por ser trabalhada, por ser arada. E Jesus olhou para mim, lembrando, eu só via ele da cintura para baixo, não conseguia ver da cintura para cima por causa do resplendor, da glória. Mas eu sabia que era Jesus. Ele olhou para mim e disse: este é o lugar para onde eu estou te levando, e você vai trabalhar, você vai arar essa terra. E eu lembro que eu comecei a arar a terra e de repente Jesus desapareceu. Então, esta foi uma das primeiras experiências que eu tive de poder ver Jesus. Mesmo que não visse o seu rosto, eu estava vendo diante de mim Jesus, num momento específico da minha vida, num momento importante. Agora, a pergunta que eu acabei de fazer no início desse vídeo é: nos dias de hoje, ainda é possível termos revelações como esta da qual eu acabei de testemunhar, de vermos Jesus de alguma forma, quer seja numa visão aberta, com os olhos abertos, quer seja por meio de um arrebatamento de sentido, um êxtase, ou por meio de um sonho, né? Jesus aparecer para as pessoas? Ao meu ver, eu creio que sim. E eu quero citar textos bíblicos que comprovam e que mostram que Jesus, depois de ser assunto aos céus, depois da sua ressurreição, ele aparece para as pessoas em arrebatamentos de sentidos, em sonhos e até mesmo em visão aberta.
Talvez o maior exemplo de alguém que teve essa experiência de poder ver Jesus, mesmo depois dele ter sido assunto aos céus, não uma, nem duas, mas várias vezes no decorrer da sua vida, do seu ministério, e que se encontra nas Escrituras, é o apóstolo Paulo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos acostumados a lembrar que Paulo viu Jesus no dia da sua conversão. Porém, a verdade é que Jesus apareceu para Paulo diversas vezes. Tá? Muitas vezes num êxtase, num arrebatamento de sentido, em sonho e até mesmo em visões abertas, com o olho aberto. E eu quero ler alguns desses textos para vocês verem o que a palavra de Deus registra sobre isso para nós. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a primeira vez que ele vê Jesus a caminho de Damasco, Paulo ele declara que Jesus havia dito que lhe apareceria outras vezes. Isso se encontra em Atos 26, 16, que diz o seguinte, Jesus falando para Paulo a caminho de Damasco: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto e daquelas pelas quais eu ainda te aparecerei. Jesus estava dizendo para Paulo: olha, você vai ser testemunha daquilo que você acabou de ver, daquilo que você tem visto e das coisas pelas quais eu ainda vou te aparecer. Jesus, lá no caminho de Damasco, já estava dizendo para Paulo: Paulo, eu vou voltar a aparecer para você outras vezes. Em Atos 22, nós vemos Paulo contando de novo o seu testemunho da primeira vez que ele vê Jesus. E quando ele entra em Damasco, cego, né, não conseguindo enxergar, ele conta que um homem chamado Ananias veio até ele. E que Ananias vai falar as mesmas coisas que Jesus já tinha lhe falado lá no caminho de Damasco. E olha só como foi a conversão de Paulo e a mensagem que ele recebeu de Jesus e depois, de novo, a confirmação por meio de Ananias. Atos 22, 12 diz assim, um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto de mim disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. E olha o versículo 14. Então ele disse: o Senhor Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo. Para ver quem? Para ver Jesus, o justo, e para ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e que ouviu. Perceberam? Ananias está falando o mesmo que Jesus já tinha falado para Paulo lá em caminho de Damasco, que Paulo havia sido escolhido por Deus para ver Jesus, para ver o justo e para ouvir palavras da sua própria boca, que Jesus iria lhe falar. Então, nós vamos perceber que nós temos várias bases bíblicas para crer que Jesus ele pode aparecer, mesmo depois de ter sido assunto aos céus, de estar sentado à destra do Pai, ele pode sim se manifestar quando ele quer às pessoas por meio de sonhos, de visões ou de revelações. Aqui vale frisar que a principal forma de revelação de Deus é a Bíblia, é as Escrituras, é a forma principal pela qual ele se revela. Mas isso não exclui o fato de que se Jesus quiser aparecer, se ele quiser se manifestar, ele pode, porque ele mesmo disse que ele estaria sempre conosco. Por isso, aqui eu quero listar algumas das várias vezes que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Por exemplo, a primeira vez que Jesus apareceu para Paulo, ela se encontra registrada 3 vezes no livro de Atos. Atos 9, versículo 3, Atos 22, 12, Atos 26, 12. Eu quero ler Atos 26, 12 sobre a primeira vez que Paulo teve a experiência de ver Jesus a caminho de Damasco, só para a gente deixar registrado. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes e dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, orei. Estando eu a caminho,
vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhante ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus a quem você está perseguindo. Olha só, a primeira vez que Jesus aparece para Paulo. Paulo fala sobre uma aparição que ele disse assim, ó, que ele não conseguia ver Jesus, mas ele via a glória, o clarão. Lembra que no meu testemunho eu contei para vocês que eu via Jesus só da cintura para baixo, porque da cintura para cima eu via o resplendor de uma glória que não me permitia ver o rosto de Jesus? Paulo está dizendo que o que ele via aqui, ele viu uma luz do céu que era como o resplendor do sol. Ele diz, brilhante ao redor dele e ao redor de quem andava com ele, ao ponto que todos caíram por terra. E olha só, no vídeo passado nós falamos sobre o cair por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, o cair no espírito, cair no poder. Paulo está dizendo que quando eles viram a glória de Jesus, ninguém dos que estavam com ele permaneceu de pé. Perceberam na gloriosa experiência que Paulo teve quando ele viu Jesus pela primeira vez? Agora, essa não foi a única vez, tá? Como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, Jesus voltou a aparecer para Paulo muitas outras vezes, como Jesus havia declarado que assim o faria. Em Atos 22, Paulo, ele conta que ele viu Jesus no templo de Jerusalém. E olha só o que Paulo diz. Atos 22, 17 diz o seguinte: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor, que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o teu testemunho a meu respeito. Então eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. Então o Senhor me disse: vá, e eu enviarei para longe aos gentios. Perceberam o relato desse texto que acabamos de ler? Nós vemos que quando Paulo estava orando no templo, Jesus apareceu para ele, dando uma direção: Paulo, sai do templo, sai de Jerusalém, porque aqui vão te perseguir, eles não vão aceitar o teu testemunho. Vai para outro lugar, para longe, para onde eu vou te enviar, para o meio dos gentios, para você pregar para eles. E aqui vale destacar algo que eu acho muito interessante, principalmente para os nossos dias. Eu creio que toda revelação canônica de escrituras que Jesus tinha que dar, ele já nos deu. O cânon já está fechado, Jesus já deu toda a revelação que ele tinha que nos dar. Porém, eu acredito que Jesus ainda continua aparecendo. Não para trazer novas revelações com peso canônico, mas para muitas vezes trazer direções como aquela que ele estava dando a Paulo aqui. Paulo, sai do templo, sai da cidade que você está e vai para outro lugar. Assim como o testemunho que eu contei no início, onde Jesus apareceu para mim dizendo: Tiago, eu vou tirar você do lugar que você está, da igreja que você está, e vou te levar para arar outra terra, em outra igreja. Tá? Como eu disse, não porque a igreja que eu estivesse fosse ruim, mas eu creio que foi um tempo de Deus. E aqui, Jesus está aparecendo para Paulo, não para trazer uma revelação canônica, embora em outros textos sim, Jesus apareceu para Paulo para trazer ensinamentos. Mas aqui Jesus apareceu para Paulo para quê? Para dar uma orientação pessoal. E eu acredito que hoje, sim, Jesus pode aparecer ainda para falar pessoalmente conosco, para tratar de coisas das nossas vidas, para nos dar um direcionamento, assim como fez com o apóstolo Paulo. Outro texto que mostra Jesus aparecendo para Paulo se encontra em Atos 18, quando Paulo estava na cidade de Corinto. E olha só o que Jesus diz para Paulo: certa noite, o Senhor
falou com Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não te cales, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Olha que glorioso! De novo, Jesus está aparecendo para Paulo para consolar, para confortar, para fortalecer Paulo e dizer: Paulo, não precisa ter medo das perseguições. Continue pregando, não fique calado. Ele diz: porque eu estou te cuidando, eu tenho muita gente para você ganhar nessa cidade. Jesus apareceu para Paulo numa visão. Primeiro, eu falei que Jesus apareceu para Paulo num arrebatamento de sentidos. Tá? Aqui nós temos Jesus aparecendo para Paulo em uma visão na cidade de Corinto. Se não bastasse, nós vamos ver Atos 23:11, Jesus aparecendo para Paulo de novo em Jerusalém. E nós vemos lá, Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Olha só que maravilhoso, Jesus de novo aparece uma segunda vez para Paulo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo no momento que Paulo estava passando. E Jesus diz: importa que assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, que você dê testemunho de mim em Roma. Jesus apareceu para Paulo. E aqui o detalhe é que não diz que foi um arrebatamento de sentidos, o texto não diz que foi uma visão, tudo dá a entender que foi um arrebatamento visível. Jesus aparecendo materializado na frente de Paulo para fortalecer, para consolar, para dar instruções do que aconteceria com Paulo nos próximos dias. Um dos textos mais conhecidos dessas experiências que Paulo tinha de arrebatamento de sentido, de visão, de sonho, de ver o Senhor, de ver a glória de Deus, talvez ele se encontre em 2 Coríntios 12, versículo 1. Quando Paulo ele fala que ele conhecia alguém, e o texto dá a entender que ele falava dele mesmo, que há 14 anos tinha tido uma experiência de ser arrebatado até o terceiro céu e de ouvir falar de coisas inefáveis. E olha só o que o texto diz. Em 2 Coríntios 12, 1, encontramos o seguinte relato. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que ele iria passar as visões e as revelações que ele teve do Senhor, que ele teve de Jesus. E Paulo diz: eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele diz, foi arrebatado ao terceiro céu. E o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. E versículo 7 ele ainda diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de não me exaltar. O versículo 7 dá a entender que Paulo estava falando dele mesmo, quando ele diz que ele conheceu um homem há 14 anos atrás que teve uma experiência de ser levado aos céus e de lá ter visões e revelações do próprio Jesus. Quando nós entendemos isso, né, que Jesus apareceu diversas vezes para o apóstolo Paulo, muitas vezes para trazer uma direção pessoal e particular, para fortalecer, para instruir, para consolar, para dar ânimo, e outras vezes para ensinar acerca daquilo que Paulo haveria de ensinar, vai ficar claro muitos textos onde Paulo ele fala palavras como a seguinte. Né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 23, o texto que a gente usa para a ceia. Porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu também os entreguei. Que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, também bebeu o cálice e ele disse... Né? O texto lá que a gente comumente lê na ceia, Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor esse texto que eu entreguei para vocês.
O interessante é que Paulo não estava presente no dia da ceia, mas Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor, Jesus apareceu para mim e disse como foi o dia da ceia e por que nós devemos ceiar hoje, qual que é o propósito da ceia hoje, trazer à memória aquilo que ele fez por nós. Quando nós lemos Gálatas 1:11, fica claro nas palavras de Paulo, ele mesmo declara que aquilo que ele recebeu de Cristo, o evangelho que ele pregava, ele disse assim, ó, que ele não recebeu por mãos humanas, não é de origem humana, não foi ensinado por homem algum. Ele diz, pelo contrário, eu recebi do próprio Jesus Cristo por meio de revelação. Não há como contestar contra essas palavras que Paulo escreve. Ele diz, foi o próprio Jesus que me deu a revelação do que eu deveria pregar aos gentios. Por isso que ele vai dizer que o mistério que outra hora era oculto foi revelado a ele. Por isso que ele se chama de o apóstolo aos gentios. Então, muitos dos mistérios que nós pregamos no Novo Testamento, como por exemplo, o mistério de Cristo, de que Deus dos dois povos, tanto judeu como gentil, ele fez apenas um, a igreja, que não há mais distinção, não há mais separação. Sobre o Israel de Deus, segundo a promessa, não segundo a carne, mas o Israel espiritual de Deus, a nação santa do Novo Testamento. Temas como, por exemplo, dons espirituais, falar em línguas, profecias, temas escatológicos como o arrebatamento, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, a Santa Ceia do Senhor, temas como, por exemplo, o mistério da ressurreição dos mortos. Irmãos, olha quanta revelação que Paulo tem. E Paulo ele dá testemunho dizendo, o evangelho que eu anunciei, esses mistérios que eu proclamei. Ele diz, eu não recebi de homem, não é de revelação humana, de origem humana. Ele diz, eu recebi do próprio Jesus por revelação. Então eu volto a dizer, irmãos, eu não acredito que hoje Jesus vai aparecer para trazer revelações canônicas de peso bíblico. Mas sim, eu acredito que Jesus continua aparecendo para nós, para dar orientações pessoais, para tratar pessoalmente conosco, para cuidar de nós, para consolar, confortar, fortalecer. O que eu quero que você entenda é isso. Por isso, o que eu quero declarar é que eu creio que Jesus, quando Ele quiser e desejar, Ele pode sim se manifestar, aparecer para alguém, para fortalecer, para encorajar, para dar uma direção. Tá? Por quê? Porque nós temos base bíblica disso acontecendo. Eu entendo, tá? Que sim, Paulo, ele era doutor da lei, conhecedor do Velho Testamento, tá? Ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele teve muita revelação por meio da leitura das profecias, não podemos desprezar isso. Paulo, ele era um conhecedor profundo do Velho Testamento, tá? Não podemos desprezar isso. Mas ele mesmo declara, dizendo assim que a palavra que ele pregava não era por meio de sabedoria humana, com capacidade persuasiva, mas por meio de demonstração do Espírito e de poder. E quando ele fala das revelações, ele mesmo dá testemunho aos Gálatas, dizendo que o evangelho por ele anunciado não era de origem humana. Ele mesmo diz que ele tinha recebido por meio de Jesus Cristo e de revelações dadas por Jesus. Então, irmãos, o próprio testemunho de Paulo é suficiente para a gente crer que sim, Paulo viu Jesus por muitas vezes Jesus trouxe diretrizes pessoais, fortalecimento, uma palavra de consolo a Paulo. Outras vezes Jesus trouxe ensinamentos para que ele transmitisse à igreja. Quando nós olhamos para Paulo, nós vamos ver que fica claro que mesmo Jesus, depois de ter sido assunto aos céus, de ter estado assentado à destra do Pai, ainda assim ele continuou aparecendo muitas vezes ao apóstolo Paulo. E não só Paulo, eu poderia ter citado aqui as revelações do Apocalipse, onde Jesus aparece, né, em sua forma glorificada para João, né, trazendo a revelação do fim dos tempos. Tá? Mas a verdade que o que eu quero mostrar para vocês é que sim, existe base bíblica para que nós possamos entender que Jesus, ele pode
quando quiser, se revelar por meio de um sonho, de uma visão ou até de um arrebatamento de sentidos para quem Ele quiser. Tá? Nós temos base bíblica para entender e crer que esse tipo de manifestação de experiência é possível para nós hoje. Tá? Volto a dizer, não creio que ele vá trazer revelações de peso canônico ou coisas novas ou que contrariam a palavra, porque nós temos que ter discernimento. Paulo diz, se alguém aparecer para vocês, né, mesmo que for um anjo de luz trazendo um evangelho diferente deste, ele diz, seja anátema, porque o próprio diabo ele se apresenta como anjo de luz muitas vezes, né? Então é necessário muito discernimento espiritual. Mas nós não podemos nem ir ao extremo, né, de dizer que tudo é espiritual, tudo é aparição de Jesus, e nem ao outro extremo de negar, né, as manifestações da presença de Deus. Por isso, eu quero encerrar este vídeo contando então um segundo testemunho de experiência, de ter visto Jesus. Alguns anos atrás eu tive uma segunda experiência onde eu via Jesus em sonho. Assim como Paulo também falou que viu Jesus em sonho. E neste sonho eu pude ver Jesus do corpo para baixo. Eu sabia com toda certeza, não sei explicar como, que aquele ser na minha frente era o próprio Jesus. Ele emanava muito amor, muita paz. E ele estava nos dando instruções acerca do arrebatamento. Assim como eu, havia outros irmãos numa roda e Jesus ali presente. E Jesus nos instruía acerca da sua volta, acerca da sua vinda e de como deveríamos nos preparar para aguardar o seu retorno. E o interessante é que, certo momento, enquanto Jesus ia nos instruindo acerca da sua vinda e do arrebatamento, eu lembro que eu me distraí na minha mente e eu fiquei pensando como seria o céu quando Jesus voltasse, como seria aquilo que nos aguarda por ocasião da vinda de Jesus. E o detalhe é que de repente Jesus, sem ter falado nada, ele olhou para mim e ele sabia o que se passava na minha mente e ele sorriu para mim. Mesmo que eu não visse a fisionomia do seu rosto por causa da glória, da luz que emanava dele, eu podia perceber que ele estava sorrindo para mim e ele, em pensamento, no meu pensamento, ele dizia assim, tu se distraiu enquanto eu estou ensinando coisas importantes. Né? Mas eu senti que ele fez isso com tanto amor, né? Falando assim, poxa Thiago, olha só, tu se distraiu enquanto eu estou falando sobre coisas importantes. E mesmo que ele estivesse me chamando a atenção, eu me senti envolvido em amor e com carinho que ele estava manifestando ao me chamar a atenção naquele momento de distração. E eu lembro de ter acordado várias vezes naquela noite, cada vez que eu voltava a dormir, eu via pessoas sendo arrebatadas, depois de eu ter visto Jesus ali, dando instruções e nos preparando para a sua vinda. Essa foi uma das experiências que eu tive de poder ver Jesus, né? Em visão, em sonho, e eu acredito que sim, tá? Que é possível a igreja, pessoas terem visões e revelações do próprio Jesus. Tá? Até porque Jesus disse que estaria sempre conosco. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Compartilhe aí comigo qual é o seu entendimento sobre esse assunto. Se você acredita que as pessoas ainda hoje podem ter esse tipo de experiência de ver Jesus aparecendo para elas. E, se não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.